E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ninguém na igreja é inútil. Todos os dons são importantes e precisamos de todos para a obra, para esse crescimento. E no versículo 12 ele fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só corpo, assim é Cristo também. Então a gente pensando nesse trabalho como uma equipe, cada um contribui com o dom que Deus lhe deu, com os talentos que Deus lhe deu, vai se completando. E ali, cada um fazendo a sua parte, leva a questão do corpo bem ajustado, ter um bom andamento da obra. O segundo ponto sobre esse versículo é a importância do trabalho em equipe. O trabalho em equipe é importante, você reúne pessoas em diferentes talentos e habilidades, o que permite uma versão mais ampla, além de diferentes formas de pensar e agir. E aí a gente, quando vê o texto, ele fala, né? E consolidado pelo auxílio de toda a junta. As juntas são estruturas funcionais que fazem o ligamento entre os ossos. Oh, glória! E aí entra a importância do trabalho em equipe, do envolvimento de todos na obra. Porque isso faz a união, faz a gente ser mais unidos. E essa união que faz o crescimento também é um dos pontos que Paulo traz, né, como ensinamento para o crescimento. Em Salmo 133 ele fala: "Quão bom e suave é os irmãos vivam em união." A união é muito importante dentro da igreja, os irmãos unidos. E no versículo 3 me chamou a atenção porque falou assim: porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Onde há união, há vida, a bênção do Senhor sobre nós. Por isso que precisamos estar sempre no corpo de Cristo, junto com o corpo de Cristo, fazendo parte, né? E muitas das vezes a gente inventa desculpas, né, para não fazer a obra de Deus. Muitas das vezes a gente atribui as nossas limitações, as nossas dificuldades. E eu lembrei de Moisés dando desculpa para não libertar o povo, quando Deus chamou, né, apareceu para ele e o chamou para libertar o povo. E Moisés, ele deu algumas desculpas, uma delas eu vou ressaltar aqui porque a gente acaba se identificando, né? Quem é que nunca deu uma desculpa para não fazer uma obra? Eu já queria dar uma desculpa para o pastor para não estar aqui na frente, porque a palavra de Deus fala que o ídio está em todo mundo, pregar o evangelho, todo mundo tem esse dom. Embora eu fique assim, né, muito medo, mas eu estou confiando que Deus está trabalhando e falando no coração de vocês. Amém. Então, Moisés deu a primeira desculpa: quem sou eu? Às vezes a gente olha para a gente e se acha muito pequeno, né, para fazer uma obra. Quem sou eu para ser líder dos jovens? Quem sou eu para cantar no ministério do louvor? Quem sou eu para estar aqui pregando aqui na frente? Muitas pessoas botam desculpas: eu não tenho estudo, né? Eu não sei falar, eu sou tímida. Mas é Deus que faz a obra em nós. Não somos nós que fazemos a obra. A gente só é um instrumento na mão de Deus. E Deus, ele dá uma resposta linda, maravilhosa para Moisés. Ele fala o seguinte: certamente serei contigo. Realmente nós não podemos realizar nada sem Deus. Mas não podemos esquecer que Deus é poderoso e Ele é conosco. Ele que nos chamou para a obra e Ele vai estar conosco para nos capacitar para toda a obra que Ele chamou para a gente. E a segunda desculpa de Moisés, eu vou ler, ele fala assim: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés:
Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Precisamos mostrar ao mundo o nosso Deus, o Eu sou. Moisés, ele estava ele levantou esse questionamento porque o povo dos Egito adorava vários deuses. Como ele vai chegar lá e dizer: Senhor, Deus me enviou, mas que Deus? Eles adoram vários deuses, e assim é o mundo. E nós precisamos apresentar o verdadeiro Deus para o mundo, nosso único Salvador, nosso único Senhor. A terceira desculpa: eis que não me crerão a mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu, né? Não há dúvidas. E o Senhor faz sinais, né? Todo mundo já conhece a história de Moisés, do cajado que vira cobra, da água que vira sangue, e da mão leprosa que ele bota no peito, sai. Então Deus fez os sinais. E aqui eu quero levantar uma questão, que o Evangelho ele não consiste somente em palavras, mas também em sinais. O mundo ele precisa olhar para a nossa vida e ver sinais de mudança do nosso caráter e das nossas atitudes. Em Tiago 2,26, ele fala que a fé sem obra é morta. Então devemos demonstrar a nossa fé vivendo de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho de Deus. E o quarto ponto, a quarta desculpa: ah, meu Senhor, essa aqui seria uma das minhas. Não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não vou entrar no mérito de pesado de boca de língua, né? Mas eu acredito que ele tem uma certa dificuldade de se expressar, de ser convincente. E quando eu estava lendo essa parte, veio o texto de 2 Coríntios, onde Paulo diz que ele foi pregar sem... Pode até abrir, para a gente ler, para vocês entenderem melhor. 2 Coríntios 2, do 1 ao 5. E Paulo ele vai pregar a palavra de Deus, mas ele vai sem ter o conhecimento, a sabedoria dos homens, mas ele foi pelo poder de Deus. Ele foi pregar o Evangelho, simplesmente ele foi pregar o Jesus que veio para nos salvar, que morreu por nós. E ali ele conseguiu várias almas ali. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Peraí, é do... Porque eu vos entristeço... Desculpa, é 1 Coríntios. Parece bem. 2. É Paulo falando: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aleluia. Na minha versão ele fala que ele não foi com sabedoria, usa outra expressão, mas deu para entender. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Em outras palavras, ele foi com a cara e coragem, Deus usou ele. E olha a obra que Paulo fez. Na Bíblia, se vocês pararem para ler, é lindo. Eu quase fiz um intensivo em Efésios, Coríntios. Fui lendo e fui assim, me maravilhando com a palavra de Deus. O quanto Deus pode fazer em nossas vidas. É Deus que faz tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, do Todo-Poderoso que nos enviou, o Eu Sou. Em Atos 4,13. Então eles vendo... Em Atos 4,13 tem a história de Pedro e João. Também me chamou muito a atenção na história deles, porque eles foram pregar o Evangelho e depois que viram,
né, ele pregando o evangelho, viram que ele era homem sem letras e indoutos. Não, acho que eu entendi, né, que eram homens que não tinham estudo. Mas eles, naquele dia, naquela pregação, que eles ganharam 5 almas, aproximadamente 5 almas. Vocês entendem isso? 5 mil. 5 mil ouviram e creram na mensagem deles. Então, não é desculpa a gente dizer que não tem estudo, né? Que a gente não... Eu ouço muito isso, gente, por isso que eu estou citando essa desculpa. Eu já ouvi muita gente falar assim. E Deus já nos chama, né? Uma frase que a gente já conhece: Deus nos chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E Moisés, ele obedeceu ao Senhor. E achei assim, o extraordinário. Foi em Deuteronômio 34:10 que diz: e nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor o conhecera face a face. Está aí a importância de ter um relacionamento com Deus, uma busca real da sua presença. Não tem como a gente viver a plenitude de Deus, o poder de Deus, sem a gente ter uma busca ao Senhor, procurar ler a palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus, porque muitas promessas de Deus estão aqui na Bíblia. E Ele fala que nós somos filhos dele. E o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. E terceiro ponto que eu queria ressaltar sobre o texto base, né, que está em Efésios 4, que ele fala: para sua edificação em amor. Não tem como eu não citar o texto de 1 Coríntios 13, que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. No versículo 13 fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, o maior destes é o amor. Irmãos, não adianta a gente querer fazer a obra de Deus e não ter amor à obra de Deus. Amor a esse Deus, ao dono da obra. Amor ao Evangelho. Não interessa, não adianta. Você pode dar o seu melhor, você pode ter estudo, falar bem, chegar aqui. E ele fala, usa até uma expressão, né? Seria como um metal que soa, como um sino. Por que ele usa o sino? O sino, ele é grande, faz um barulho, mas ele é oco. Ele é oco por dentro. E assim seria a gente se a gente fizesse a obra sem o amor. Não importaria ter união, não importaria ter nada. E para concluir, um corpo bem ajustado é todos trabalhando juntos, em amor para o crescimento do corpo. E não há desculpas. Paulo, ele escreveu essa carta dentro de uma prisão. Isso me chamou muita atenção, porque isso nos mostra que não existem barreiras que impeçam de fazer a obra de Deus. Ele escreveu uma carta que hoje nós estamos lendo, foi levada para o mundo todo.